Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Sebrae. Tinha tempo que a gente não conversava com a Natália Lack, analista do Sebrae DF. Hoje nós vamos jogar luz sobre o turismo. Turismo é conexão. Tudo bem, Natália? Bem-vinda. E aí, tudo certo? Prazer estar aqui com você. Privilégio é nosso. É interessante que recentemente houve um Lab Day com esse tema. Turismo é conexão. Então eu vou aproveitar, vou copiar essa frase e vou transformar numa pergunta. Por que o turismo é uma conexão? Bom, vamos pensar por parte do turista, né? Do visitante. O turismo é uma ferramenta de conexão incrível, né? Ele conecta as pessoas, ele te conecta com os territórios. Então, eu acho que a grande essência do turismo é a conexão entre pessoas, entre lugares, né? E aí, quando a gente traz esse tema porta para dentro, a gente está falando da conexão num outro sentido, da conexão dessa cadeia. Para a gente fazer uma entrega para o turista, tem muitas coisas que precisam estar conectadas dentro dessa cadeia, né? Então, o turismo se faz a partir de muitas mãos. E aí foi isso que a gente levou para esse evento, para o Lab Day. Na verdade, a gente trouxe todas as frentes de turismo que o Sebrae está trabalhando para mostrar as inúmeras possibilidades de conexão entre esses projetos, esses programas e esses atores. Então, foi um pouquinho essa ideia. O Sebrae está atuando como um fio condutor, um mediador nesse processo, que eu noto que o Sebrae DF está muito preocupado em fomentar o turismo, né? Sim, o turismo já é uma prioridade no Sebrae DF há muitos anos, né? Então, ele é sempre um projeto com uma robustez muito grande. E hoje eu vejo o Sebrae DF atuando claramente, vamos contar aqui, em talvez 5 frentes do turismo. A gente tem o Brasília de Festivais, que está aí contemplando 44 festivais do DF. A gente tem o Turismo Fora dos Eixos, que é uma proposta de descentralização do turismo para as RAs. E aí, nesse projeto, nesse programa, a gente está trabalhando diretamente com Ceilândia, Planaltina, São Sebastião e Samambaia. A gente tem o turismo rural e o turismo de natureza, que aí pega essa questão do fora dos eixos, mais numa perspectiva mais rural. Então, esses são 3 programas que o Sebrae tem um protagonismo muito grande. E, além dessas 3 frentes, a gente tem outras iniciativas que o Sebrae não é o protagonista, mas é um parceiro muito importante, que aí é o Brasília, Cidade Criativa do Design. Então, a gente também é parceiro nessa frente de posicionar Brasília como uma cidade do design. E o Brasília, o Turismo Cívico de Brasília, né? Então, hoje, na verdade, existe um programa do Ministério do Turismo e o Sebrae também é um dos atores que assinaram esse protocolo de intenções e, enfim, a gente também está trabalhando Brasília no viés aí do turismo cívico. Ou seja, são cinco frentes e com essa dança entre vários parceiros, vários atores, em algumas frentes o Sebrae está mais à frente, outras a gente está aí contribuindo com outros atores, com outras organizações. É interessante porque a próxima pergunta, eu acho que já foi, de certa forma, você deve ter percebido, respondida pela Natália, né? O que o empreendedor tem a ver com o turismo? Eu acho que quanto mais turistas visitarem Brasília, melhor para os micro e pequenos empreendedores do Distrito Federal, né? Sim. A cadeia do turismo, né, Estevão, é uma cadeia muito extensa, a cadeia produtiva do turismo. E aí você tem tantos os empreendimentos que a gente fala, né, que tem uma relação direta com o turista, com esse visitante. Então, quando você fala da hotelaria, das empresas de transporte, das empresas de receptivo, dos guias de turismo, enfim, de restaurantes, esses acabam tendo uma relação direta com o turista, né? Nessa experiência do turista na cidade. Mas você também tem vários outros empreendimentos que fazem parte dessa cadeia indiretamente. Porque, por exemplo? Olha, quando vamos pensar em toda a questão mesmo da construção civil, dos serviços que a gente precisa prestar na hotelaria,
no comércio de forma geral, porque quando o turista está na nossa cidade, né, ele está circulando, então ele também vai fomentar. Está consumindo. Ele está consumindo, ele vai numa farmácia, né, enfim, ele vai numa loja, ele vai ali em vários empreendimentos, serviços que não estão relacionados diretamente à experiência dele enquanto turista, mas é a experiência da pessoa, né, da gente vivendo em um determinado local durante um período de tempo. Eu acho interessante abrir esse leque, porque por muitos anos nós ficamos focados muito no turismo cívico, o que é natural, né? Washington tem turismo cívico, Brasília, as grandes capitais do mundo dependem, fomentam esse turismo, mas Brasília é muito mais do que isso, né? Por isso que o nome Fora dos Eixos veio a calhar. Tem muita coisa acontecendo nas demais regiões administrativas, né? Tem. Eu acho assim, né? Brasília é a capital do Brasil. Isso, assim, isso ninguém nos tira, né? Isso é uma condição, realmente, de sermos capital e precisamos ser reconhecidos enquanto capital. E eu acho que todo brasileiro precisa se sentir pertencente a Brasília, né? Brasília é a capital de todos. Então, eu acho assim, o cívico, ele realmente faz parte da nossa história e da nossa Constituição enquanto cidade, né? Mas isso realmente hoje ele vem naturalmente acompanhado de muitas outras frentes, porque a vivência do turista, ele é uma vivência muito orgânica na cidade. Hoje, só para você ter ideia, Estevão, a gente não trabalha mais com segmentos do turismo. Não é mais por aí, eu vou trabalhar com perfil, o meu turista é o turista de natureza, o meu turista é o turista de negócios. Não, o turista, ele é uma pessoa única e ele vai ter múltiplas vivências nesse território. Então, não existe a gente hoje falar do turismo cívico sem falar de gastronomia, sem falar de lazer, sem falar de festivais, sem falar da economia criativa, porque a partir da hora que a gente recebe o turista aqui em Brasília, ele realmente vai buscar vivências múltiplas. Essa sua afirmação é interessante, Natália, então deixa eu só explorar um pouquinho mais, principalmente para você que está pensando em entrar nesse ramo e abrir uma empresa na área de turismo. Isso não quer dizer que, embora não haja mais tanta segmentação, que um micro e pequeno empresário que queira abrir uma agência de turismo destinada a criar pacotes de turismo de aventura, é um nicho importante, ele pode abrir. Com certeza. Na verdade, assim, a segmentação ela é interessante quando a gente estrutura a oferta. Mas quando a gente entrega isso para o consumidor, a gente para de colocar o turista nessas caixinhas. Exatamente. Então, na verdade, você pode ser uma agência especializada em turismo de aventura, mas você não vai ficar só atrás do turista de aventura, porque esse turista não existe mais. Na verdade, você pode hoje pegar alguém que está aqui para uma reunião de trabalho e ele ter uma experiência, ele estender um final de semana em Brasília e ter uma experiência na natureza, na aventura, entendeu? A gente só não pode ter essa miopia no sentido de colocar as pessoas numa caixinha e achar que, pela motivação principal dela ser o negócio ou o ecoturismo, ele vai ficar realmente tendo toda uma vivência pautada nisso. Isso não existe. Somos pessoas múltiplas, né? Somos muito mais complexos, então a gente precisa entender a experiência do visitante no nosso destino de uma forma mais macro, mais complexa e com uma oferta maior de produtos e serviços. Quanto mais a gente ofertar, mais chance a gente tem de manter essa pessoa aqui na nossa cidade. Hoje, no nosso Papo Sebrae, um bate-papo com a Natália Laca, analista do Sebrae DF, nós estamos explorando um pouquinho uma afirmação, né, que foi explorada recentemente em um dos Lab Days, né? Turismo é conexão. A partir dessa afirmação, a gente está extraindo algumas perguntas para demonstrar o quão valioso é esse trabalho que o Sebrae vem fazendo para fomentar essa cadeia extensa do turismo, como já explicitou aqui a Natália. Natália, vamos falar um pouquinho dos MEI, os microempreendedores individuais, porque recentemente também acompanhamos um evento em Ceilândia. Tem espaço para o MEI na área de turismo? Tem. Na verdade, grande parte, não digo, talvez sim, boa parte, em alguns segmentos, em alguns serviços, na verdade, o MEI é a maioria. Então, por exemplo, quando a gente está falando de guia de turismo, a maioria
realmente é MEI. Enfim, agências também de turismo receptivo. Hoje você tem muitas pessoas trabalhando com a questão das residências de temporada, segunda residência. Então, a gente tem realmente, no caso de Brasília, a gente tem uma parcela significativa hoje de MEIs aí ocupando e compondo a cadeia produtiva do turismo. Então, eles fazem parte, são uma figura importante e essencial para o funcionamento dessa cadeia, principalmente porque normalmente são eles que estão na ponta lidando, né, diretamente com o turista. Eles são a porta de entrada, é importantíssimo isso, gente. Quando, desde o taxista, do motorista de aplicativo que recebe o turista no aeroporto ou na rodoviária, ele é o primeiro receptivo, né? Ele é. Se você não causar ao turista uma boa impressão, já compromete, né? Já pode comprometer um pouquinho essa imagem da cidade. O Sebrae trabalha muito com excelência, né? Nas consultorias. Tem que se profissionalizar para entrar nessa cadeia? Com certeza. Não dá para improvisar. Não, não dá. É uma responsabilidade muito grande, né? A partir da hora que a gente está recebendo pessoas no nosso destino, na nossa casa, no nosso empreendimento, a gente tem que ter muito esse compromisso com a excelência, com o bem receber, com a hospitalidade. Então, a gente não pode abrir mão disso. E é o que eu sempre falo, assim, né? Brasília precisa se entender mais como um destino turístico. Eu acho que Brasília ainda não se entende, não assumiu essa postura de, sim, somos um destino turístico. Por quê? Essa sua frase é interessante. Então, eu acho assim, naturalmente a gente já conta com um fluxo de visitantes para Brasília por sermos capital, né? Então, faça chuva ou faça sol, já existe um movimento por sermos sede, o centro do poder do Brasil. Agora, falar que isso per si nos torna um destino turístico não é verdade. Porque para você ser um destino turístico, você precisa ter planejamento, você precisa ter estratégia, você precisa ter engajamento, você precisa ter engajamento da população, e eu acho que isso ainda falta. Eu acho que Brasília ainda não se apropriou realmente desse título. Somos um destino turístico, precisamos trabalhar o bem receber, precisamos vender a nossa cidade, né? Precisamos tratar a nossa cidade com carinho, tratar o visitante com carinho. Eu acho que a cultura do turismo em Brasília ainda precisa ser melhor lapidada, trabalhada. Interessante, porque inevitavelmente, pelos noticiários político e econômico, e por ser centro decisório do poder, naturalmente a cidade já é muito exposta, mas exposta de uma maneira muitas vezes ruim, né? A vida além da esplanada dos ministérios. Sim, né? E entender isso, né? Que o turista vai estar circulando, então o turista ele vai estar nessa quadra modelo, por exemplo, né? Que é um ponto muito visitado ali, igrejinha, né? Então, quando esse turista estiver lá, todo mundo, né, que reside ali precisa também se sentir parte disso, porque todo mundo está ajudando de alguma forma a contribuir, a compor essa experiência do visitante na nossa cidade. E isso eu entendo que ainda é algo muito importante. Por exemplo, no Brasília de Festivais, a gente tem 44 festivais, mas será que a gente tem uma cidade que acolhe esse público? Né? A gente tem uma cidade que realmente está se engajando em ser uma cidade reconhecida por festivais? A gente tem uma cidade com uma lei do silêncio, enfim, com várias questões que vão justamente, né, contra tudo isso que a gente defende, quando a gente busca ter uma cidade mais festiva, que seja reconhecida, que receba turistas para isso. Então, eu acho que Brasília tem muito potencial, mas Brasília ainda precisa ser muito trabalhada na perspectiva do turismo. Essa contradição entre residencial e comercial acaba fomentando alguns conflitos. Sim, tem que ser equacionados. Precisam ser equacionados. A Câmara Legislativa está se debruçando sobre projetos como os puxadinhos. Tudo. Você dá uma equacionada, uma limpada na legislação, no plano é importante, né? Uma modernizada, talvez. Eu acho que sim, porque, na verdade, uma cidade turística é uma cidade que pulsa, né? A gente precisa ser uma cidade pulsante. Quando a gente vê a luta, né, dos nossos empreendedores para existir, para se manter, a gente entende que a gente precisa dar uma
É engraçado, Brasília é uma cidade moderna, mas talvez ela não seja mais uma cidade contemporânea, no sentido de dialogar Entendi. com o tempo e com as demandas, enfim, né, e com as tendências do presente, né? Isso aí é mais uma frase que eu gostaria de destacar para você. É um podcast que a gente está fomentando algumas boas reflexões. Né? Brasília é uma cidade moderna, porém, será que é uma cidade contemporânea? Fica aí para a sua reflexão. Natália, antes da gente encerrar, até dezembro vem novidade por aí nessa área do turismo. Como é que o Sebrae está trabalhando no segundo semestre? O que você pode dar de spoiler para a gente? Olha, eu acho que a gente vai ter lindas entregas do turismo fora dos eixos, então a gente estamos aí construindo guias afetivos dessas cidades, dessas regiões administrativas que eu citei. Acho que o Brasília de Festivais também se consolida com muita força. Também continuamos numa construção constante com Brasília Natureza, Brasília Rural. E também, né, acredito também que a gente deslanche, que a gente retome a pauta do Brasília Cidade Criativa do Design, que se refere a um título conquistado em 2017, mas que a gente trabalhou muito pouco enquanto posicionamento. Não podemos perder. Não podemos, e é passível de ser perdido. O título, você tem que ir trabalhando. Anualmente, né? Você vai passando por avaliações, porque é natural. Exatamente. Né? Senão você dá aquela relaxada. Por parte da Unesco. Então, eu acho que a manutenção desse título hoje também seja a gente ter um posicionamento mais claro, entregas mais claras. E vejo que tem muita coisa acontecendo em Brasília. Tem uma turma muito comprometida, muito criativa, que, de fato, está transformando essa cidade. E o Sebrae realmente está colado nessa turma aí, ora acompanhando, ora puxando, para a gente realmente tornar essa Brasília Sebrae é fundamental, uma cidade forte. mais criativa, que é mais guia pensante. afetivo? Então, o guia afetivo que a gente está construindo nessas regiões administrativas são guias que estão sendo construídos a partir do olhar dos moradores. Então, na verdade, a gente está fazendo várias oficinas em loco. São locais que têm histórias. E mais do que isso, né? São locais que têm histórias, mas que a gente está convidando a própria população e a população está mostrando para a gente quais são os lugares afetivos a partir da perspectiva do morador. E aí a gente vai transformar isso nesses guias e contar isso para o não morador, seja o residente de Brasília que não vive naquela região, seja para o turista. Vai ser tipo um mapinha para o turista? Tem um mapa também, mas é mais do que o mapa, né? Então a gente vai ter assim, o guia afetivo de Ceilândia, onde você vai conseguir olhar e entender aonde você vai comer, aonde você vai se divertir, não a partir do nosso olhar de fora, mas a partir do olhar de quem reside nesses territórios. Isso é muito rico, né? Você que já viajou muito, certamente já foi aconselhado, vá onde o morador local frequenta. Você tem que ir naquele restaurante onde os locais... É por aí, né? Essa história que a gente quer contar, né? A gente quer... Natália, brigadão, parabéns pelo seu trabalho, Valeu, sucesso. querido. Obrigada. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.